Olá, amigos, a paz do Senhor. Espero e desejo que você esteja bem. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui rapidamente para você. Princípios para uma vida vitoriosa no ano de 2025. Não somente para o ano de 2025, mas para toda a sua vida. Eu quero te trazer aqui uma rápida reflexão para que você possa receber as vitórias e as bênçãos para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Então, o primeiro princípio aqui que nós vamos trazer para você é o poder da palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí no verso 3, preste atenção: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o primeiro fator determinante para receber as bênçãos de Deus nesse ano de 2025 e para o resto da sua vida é meditar na palavra de Deus. É você, homem e mulher, não andar segundo o conselho desse mundo. São conselhos ímpios, né? Conselhos que não agregam para a sua vida. E nem se deter na roda dos pecadores. São homens que vivem errantes nessa terra, a qual nós fazemos parte. Infelizmente temos que conviver com muitas pessoas, mas nós precisamos não ficar nessas rodas de pecadores, né? Nem se assentar na roda dos escarnecedores. São pessoas zombadoras, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não têm nenhum vínculo com a palavra de Deus. Então fuja deles. E ele fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quando você medita na palavra de Deus dia e noite, toma as suas decisões pelas escrituras, aí vem o resultado. Dá o seu fruto na estação própria, ou seja, não é constantemente, mas todo momento a qual chegar à estação própria, através de uma colheita da vida consagrada, da leitura da Bíblia, da meditação na palavra, vai vir os frutos. Diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, o momento oportuno você vai frutificar se você estiver vivendo pela palavra. E para nós meditarmos mais um pouco ainda, para recebermos as bênçãos da parte do Senhor, Salmo 119, vamos lá, Salmo 119, e a partir do verso 97, olha só, então, o poder da palavra de Deus. Ó quanto amo a tua lei, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então aqui o salmista está dizendo claramente que ele ama a palavra, que ele vive a palavra, e a palavra de Deus dá mais entendimento do que os mestres dele, dá mais entendimento do que os inimigos. Então o segredo para ter uma vida vitoriosa é você amar a palavra, entender a palavra, que você terá vantagens em cima dos seus inimigos, em cima daqueles que querem o nosso mal. E eu falo aqui que os inimigos, irmãos, é o inimigo invisível, né? Jesus, quando estava no deserto e foi tentado por Satanás, como ele conseguiu vencer o inimigo? Pelo poder da palavra. Lembra? Transforma as pedras em pão, lança daqui acima, se dobrar os seus joelhos aqui, e eu vou te dar o reino. E Jesus combate: nem só de pão viverá o homem, né? Só a Deus adorarás. E a gente sabe que é a palavra que nós combatemos o inimigo da nossa alma, tá bom? E para terminarmos aqui, o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver que ele fala das bem-aventuranças. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, ele fala assim, quando Jesus sobe no monte para falar das bem-aventuranças. Então, como ser feliz? Aqui é a espinha dorsal da felicidade, da conquista cristã. E ele fala assim: bem-aventurado os pobres de espírito, no verso 3 aqui, tá? Porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui está a receita poderosíssima. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 inteiro. Só para a gente encerrar por causa do tempo, olha só o que diz Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Se você entender isso aqui e aplicar nesse ano, as vitórias virão para a sua vida. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, hão de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Jesus dá a orientação diretiva aqui. Jesus é muito claro. E aí, amados, ele vai dizer, para nós terminarmos aqui, verso 24, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando do capítulo 5 até o capítulo 7. No finalzinho fala, aqueles que escutam as minhas palavras, olha só, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, felicidade, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, que é o próprio Cristo. E no verso 26 e final, e aqueles que ouvem as minhas palavras e as não cumprem, compará-lo eu, homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Então Jesus dá a orientação, seja feliz cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é orientação, é direção, é certeza, é fé, é coragem, é instrução, é correção, é conselho. A palavra de Deus é tudo para nós e através dela alcançamos as vitórias nesse ano de 2025 e os anos que virão, permitindo o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.